tutorial de hoje, na verdade, é mais voltado para você poder criar os seus próprios dashboards. Você pode criar seus dashboards de duas maneiras. Você pode adicionar dashboard e introduzir o nome do seu dashboard, por exemplo. Vamos colocar aqui um dashboard de área de consumidor. Então, vamos criar aqui um dashboard para área consumidor. E aí você pode criar um grupo ou selecionar grupos prontos, né? Então, você pode, por exemplo, criar um grupo específico para consumidor aqui. Aqui ele te dá a opção também de você colocar uma cor diferente nessa edição aqui do dashboard. Então, por exemplo, eu posso usar essa cor aqui, ou você pode também usar a questão da codificação para mudar essa cor. Além disso, você pode carregar uma imagem. Por exemplo, eu vou usar essa aqui, a imagem do logo da Thomson Reuters, e a gente vai criar esse dashboard. Prontinho, olha aqui. Esse dashboard já está disponível aqui na sua tela. Agora você já pode clicar aqui no seu dashboard. Vocês vão ver que ele não vai ter nenhum indicador e nenhum insight, tá? O que você tem que incluir aqui, na verdade, é como se fosse um quadro em branco, né? Você vai ter que começar a pintar a sua história, a sua narrativa, o seu storytelling, ok? Então eu vou começar aqui explicando para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Então, o primeiro caminho que a gente pode fazer é criar um indicador, né? Pelo menos assim, mais macro, de volumetria, por exemplo. Então, eu vou criar um indicador com vocês aqui. Então, eu vou adicionar KPI. Vou selecionar a base de dados lá, o relatório que já existe no sistema, tá? Como a gente está focado na área de consumidor, a gente vai trabalhar com contencioso. E aí o sistema já abre a opção para vocês para começar a construir o seu indicador, certo? Então vejam, né? A gente começou ali no dashboard, mas agora a gente está na parte do indicador, porque o dashboard por si só, ele não quer dizer nada, ele precisa ter um complemento, um conteúdo. E o conteúdo desse dashboard, na verdade, são os indicadores e os insights que a gente vai incluir na apresentação. Então a gente vai começar, por exemplo, fazendo um indicador bem rápido aqui, só para vocês verem. Então eu vou colocar aqui esse campo de pasta, então são os campos, se vocês verem aqui, ó, são os campos do seu sistema Legal One, né, ó. Então aqui tem a data da baixa, da distribuição, são esses campos que estão lá no seu sistema. Eu vou usar o número de pasta justamente para fazer uma contagem, né? Então pense assim, eu vou usar pasta para contar quantos processos são, né? E aí aqui tem uma opção de uma função, né? Que é a contagem ou contagem de únicos. Para vocês saberem as diferenças, aí a gente vai deixar umas dicas aqui. Mas o contagem de únicos é justamente para você não pegar uma pasta que está duplicada, por exemplo. Então tem duas pastas 500 na sua base, então tem a pasta 500 e a pasta 500 de novo. Ele vai contar como se fossem duas pastas. Desse jeito fica só uma pasta. Então você pode colocar contagem de únicos para evitar duplicidades. Então eu vou usar aqui a variável de status para a gente poder contar quantos processos foram arquivados, quantos foram baixados e quanto tem ativos na sua carteira. Então esse é um exemplo muito bom para a gente começar. Então aqui, status, vou gerar, aqui vou apertar o botão gerar o gráfico, né? E aí ele vai trazer uma tabela aqui para mim, né? Com as quantidades de processos arquivados, quantos ativos e quantos baixados. Aqui você tem outras funcionalidades, ok? Mas a gente vai passar isso mais para frente. O que eu quero mostrar para vocês é justamente como criar um gráfico bem rápido aqui. Então eu estou trazendo aqui, trouxe aqui um gráfico de pizza, tá? Vocês podem selecionar de barras, de radar, né? Tem outras opções aqui, né? Obviamente vão ter gráficos que vão se adaptar melhor a algum tipo de dado, outros não. Por exemplo, os de linhas aqui, como vocês podem ver, ele não fica muito bom, né? Isso é mais voltado para a parte de evolução, por exemplo, distribuição de processos no tempo e tudo mais. Então a gente vai usar aqui o de pizza mesmo, tá? Já selecionei o gráfico de pizza, vou poder fazer aqui agrupamento, filtros, estilos, tá? Então eu vou mostrar aqui a parte de estilo só para vocês verem como que eu posso editar o gráfico para ele ficar mais bacana pra gente. Então aqui, status, coloquei um título no gráfico, né? Essas opções aqui de título, por exemplo, tem edições aqui para você mudar a cor da fonte, colocar em negrito, por exemplo, enfim. Isso são coisas que vocês podem explorar melhor, mas aqui eu vou trazer principalmente essa questão, por exemplo, de colocar um raio interno, que aí a gente transforma o gráfico de uma outra forma, tá? E o espaço entre fatias, para deixar o gráfico mais atraente, tá? Então isso aqui são algumas utilizações que vocês podem no dia a dia aí
começar a trabalhar e deixar do jeito que vocês querem, ok? Então esse gráfico aqui, a gente não utiliza, por exemplo, a questão do filtro, né? Esse é um gráfico mais geral, um gráfico mais volumétrico, então ele vai ficar ali no começo da apresentação, então a gente acaba não utilizando nem filtro nem muito agrupamento. Eu vou mostrar exatamente como que vocês fazem isso com relação a filtros e agrupamentos. Então deixa eu salvar aqui. Pronto. Vocês vão ver que o gráfico ele já vai para aquele dashboard que a gente estava trabalhando, tá? Então na hora que eu for editar aqui, eu posso redimensionar esse gráfico para ele ficar menor aqui na apresentação. Eu já posso, por exemplo, já colocar um insight aqui já para começar a organizar essa visão que eu tenho. Então, quando eu venho no botão adicionar de novo, ele vai ter aqui adicionar insight. O insight é mais ou menos aquele texto quando você faz uma apresentação, né? Você coloca um título ou mesmo um textinho, uma caixa de texto ali no slide, por exemplo. Então ele tem mais ou menos essa função no sistema. Então ele serve tanto para dividir ali a apresentação, que você vai colocar no storytelling ali no seu dashboard, quanto também para fazer alguma menção, alguma consideração sobre aquele indicador. Então aqui, por exemplo, a gente vai usar ele na questão para colocar aqui como volumetria. Então o capítulo que a gente vai colocar, que é o capítulo volumetria. E aí eu posso tanto colocar uma imagem de fundo, às vezes você pode colocar um logo do escritório da empresa de vocês, quanto eu posso trocar as cores do texto e do estilo de fundo. Isso é muito legal para vocês deixarem o dashboard de acordo com a imagem, né, de acordo com, por exemplo, o manual de marca da empresa ou do escritório que vocês trabalham. Então eu vou colocar aqui um estilo de fundo e vou colocar a letra em branco. Aqui eu posso deixar em negrito, aumentar a letra, né? E aí, eventualmente, eu posso colocar até um link dentro desse quadro para encaminhar para alguma outra informação externa, para colocar um documento linkado ali. Então, para que explique alguma coisa que está estranha no gráfico. São para essas funções que existem essa questão do link, tá? E aí eu vou salvar. Prontinho. Então, eu vou editar aqui de novo, ó. Vou clicar em editar. Vou trazer isso aqui para cima, para ele ficar com um título aqui. Então, volumetria, certo? Podemos trabalhar com outros tipos de indicadores também, por exemplo, com dados geográficos. Vou voltar aqui, vamos adicionar um KPI de novo, ok? E vamos repetir basicamente quase o mesmo processo, tá? Com algumas diferenças. Então, por exemplo, coloquei aqui pasta de novo, contagem de únicos. E vou utilizar agora o dado de UF, que é para estados. Então, eu gerando o gráfico aqui, vocês vão perceber, ó, ele traz aqui as informações do Acre, do Alagoas, do Amapá. Aqui está em uma ordem alfabética e tudo mais. Então, uma tabela aqui. Essa tabela também é um indicador que vocês podem utilizar, né? Mas se vocês eventualmente quiserem criar aí um gráfico de mapa, né, o dado geográfico ele é justamente para isso. Agora, para vocês utilizarem o dado geográfico, vocês vão ter que colocar no gráfico de mapa. E aí vocês vão perceber, ó, que o mapa ele não vai trazer aqui basicamente tudo em cinza. Isso acontece porque no Liguano de vocês, a informação do estado está trazendo o nome por extenso. E aqui a gente utiliza justamente a sigla, justamente para não confundir. Pensem bem. Se vocês usarem a sigla de São Paulo por extenso, ele pode confundir com a cidade de São Paulo. Então quando você for usar um gráfico de município, isso pode causar uma confusão, tá? Por isso que a gente prefere primeiro fazer um agrupamento, né, das informações, que é justamente para mudar o nome do por extenso para sigla, tá? Então a gente vai fazer isso porque vocês já aprendem a fazer o agrupamento. Então o agrupamento ele tem duas funções, né? Pode ser tanto para mudar o nome de alguma categoria que exista no Legal One, quanto para juntar duas categorias ou mais categorias, tá? Então aqui se eu colocar São Paulo como nome, que eu quero que fique agrupamento, e vou trazer aqui São Paulo justamente para agrupar e colocar o nome aqui. Então eu vou colocar todos os estados do Sudeste aqui para vocês verem. O ideal é que vocês façam isso com todos os estados aí que vocês tenham na base de vocês, justamente para que o estado fique ali registrado e possa sair nas suas contas, né? Se você não colocar, ele vai ficar em cinza ainda. Vou colocar aqui. Então, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, colocamos todos aqui os estados do Sudeste.
E aí eu vou gerar o gráfico, vocês vão perceber aí, ó, que ele traz aí todos os estados do Dash preenchidos. Por quê? Porque ele está trazendo justamente a questão da sigla, tá? Então, sempre que vocês forem usar dado geográfico, façam essa questão com relação pelo menos aos estados, tá? Com relação aos municípios, não é muito necessário fazer isso. Mas eu falei que ele tem outra função também, que é agrupar mais de uma categoria. Então, por exemplo, se a gente voltar de novo aqui, vou tirar os estados, e vou falar que todos os estados são Sudeste. Então, eu vou juntar Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Isso quer dizer que agora todos esses estados vão ficar uma categoria só, que vai ser a Sudeste. Então eu vou gerar um novo gráfico, vocês vão perceber. Se vocês colocarem aqui, por exemplo, vocês vão ver todos na categoria Sudeste, tá? Você vê aqui que tem um acúmulo de 6.500 processos, tá? Então, essa é uma forma de a gente começar a trabalhar com dados geográficos e também a utilizar a função de agrupamento. Uma outra função aqui que a gente tem é o filtro. Como que a gente poderia fazer se eu quisesse só os processos ativos? Então, eu viria aqui no filtro, colocaria o status e colocaria todos os ativos. E vou gerar o gráfico. Então, se a gente voltar aqui para o gráfico aqui de barra, vocês vão ver, né, que precisa ser feita alguma edição aqui para que ele fique visível. Essas funções para deixar o gráfico mais visível fica justamente naquela outra função que eu estava mostrando antes no gráfico de pizza, que é a estilização, tá? Então, se vocês virem aqui na estilização, eu vou colocar aqui que são por UF ativos. Vamos lá. Então, eu vou ordenar aqui do valor decrescente, por exemplo, para que fique mais certinho. Vou colocar aqui como horizontal para ficar um gráfico de barra. Isso já ficou uma visão melhor. E eu consigo trazer aqui a margem, trabalhar a margem para que ela fique melhor também. Ó, eu posso trazer a margem direita para cá. Então, tudo isso vocês podem estilizar para que o gráfico fique bonito, que fique atraente para vocês poderem apresentar, certo? Então, esse aqui é um exemplo. E aí vocês podem trabalhar também a questão das cores, né? Se vocês forem em estilização aqui, ó, quando vocês entram em estilos, vai trazer aqui a paletas de cores que vocês podem usar. Por exemplo, eu terei aqui. Ou vocês podem utilizar uma paleta que vocês criem customizada também, tá? Então vocês podem criar a paleta da cor que vocês acharem melhor. Tem outras opções aqui, por exemplo, de eixos, que vocês também podem fazer uma rotação do eixo, por exemplo, ó. Se a gente faz aqui, ó, tá vendo que os números ficam certinhos aqui, ó. Faz rotacionamento, tá? E ainda a opção de ter a legenda ou não, né? Aqui eu posso tirar a legenda, porque só tem uma categoria de pasta, né? Ou eu posso usar a legenda para cima ou para baixo, à direita ou à esquerda, tá? Então esse aqui é um exemplo que a gente pode usar. Ah, Fernando, dá para fazer um gráfico empilhado? Dá, se você usar uma outra função que tem aqui nos dados, que é para introduzir mais uma variável, tá? Que é justamente que a gente pode pensar, utilizar natureza aqui dos processos. Pronto, ó, vocês vão ver que ele trouxe aqui a legenda. Vou trazer a legenda de volta aqui para vocês verem. Vocês vão ver aqui que ele está trazendo isso lado a lado, tá? A informação. Se eu colocar aqui como empilhado, ó, pronto. A informação já vai sair bonitinha aqui para mim, tá? Então, pessoal, agora é só a gente salvar esse gráfico, tá? Salvando ele aqui. E ele também já aparece aqui na minha tela de dashboards. Por exemplo, aqui a gente já pode começar a colocar como se ele fosse de composição, certo? Então, eu vou adicionar aqui outro insight. E vou falar que ele é de composição. Porque já é um gráfico que já abre um pouco mais os dados, né? Não é um gráfico tão aberto, assim, com relação à questão de macro, né? Ele é mais focado já. Então, eu coloco aqui composição, utilizo aqui a mesma paleta do estilo de fundo. Deixa eu colocar aqui. Estilo de fundo em branco. E a mesma paleta aqui.
colocar o mesmo tamanho de letra. E aí eu vou editar de novo. Então, aqui é mais um capítulo, parte de composição. Ok? Então, aqui alguns exemplos como você pode começar a construir o seu dashboard do zero, tá? Então, você vai separando os indicadores que você quer. Normalmente, para escolher o indicador, é o indicador que você mais é exigido no dia a dia, né? Qual que é o número, qual que é o dado que você sempre tem que repassar para alguém. Vai estar aí muito aí a dica para você começar a construir os seus indicadores. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem utilizar o tutorial guiado que fica aqui em cima, aqui, ó, nesse ponto de interrogação. E aí no tutorial guiado você pode tirar outras dúvidas que vocês tiverem, né? E caso vocês tenham algum problema, alguma solicitação, vocês podem também acionar o suporte aqui do Analytics para vocês poderem utilizar. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.